o assunto de hoje à noite, então, é dependência emocional. E queria começar falando um pouquinho sobre como o DMS, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, fala que o transtorno da personalidade dependente é um padrão de comportamento submisso e aderente, quer dizer, grudado, relacionado a uma necessidade excessiva de proteção e cuidados. A dependência emocional também pode ser definida como um padrão crônico de demandas afetivas que buscam satisfazer-se através de relacionamentos interpessoais próximos, um estado no qual a pessoa se sente subordinada ao seu grande outro, sem o qual ele não consegue se sentir seguro para viver uma vida de maneira serena. E também, uma outra definição é que é um padrão de apego ansioso a relações que podem ser até mesmo autodestrutivas. Em outras palavras, a pessoa está com alguém que lhe está fazendo mal, que diz que vai matá-la, que a agride fisicamente, ou um homem que está vivendo com uma mulher que o agride fisicamente, que o ameaça, que o desrespeita, e ele não consegue sair desse relacionamento. E na maioria das vezes nós dizemos que é porque nós somos cristãos e usamos uma ótima ladainha para nos fazer continuar naquele padrão. Uma outra definição é a crença que se precisa da presença e atenção constante da outra pessoa para o seu bem-estar e segurança pessoal. Quando nós tivemos um psicanalista aqui, ele falou sobre quando nós estávamos no ventre de nossa mãe e nós éramos totalmente aceitos, nós não tínhamos que fazer nenhuma tarefa, nós não respirávamos, não precisávamos respirar, não precisávamos comer, tudo chegava a nós com a maior tranquilidade, nós não precisávamos respirar. Então, naquele momento em que nós nascemos, algo muito dolorido acontece. Pela primeira vez a gente vê luz, porque lá está aquela penumbra bonita lá no ventre de nossa mãe, de repente vem aquela luz, vem um enorme frio, porque nós estamos quentinhos lá no ventre de nossa mãe, de repente a gente tem que fazer um negócio que a gente nunca fez durante 9 meses, ou seja lá quantos meses nós nascemos, e que dói, que ao respirar, a primeira vez que o ar entra, e muitas outras coisas acontecem. Aquele estado no ventre da mãe era de plenitude. Nós éramos, durante um tempo, até os 2 aninhos, nós nem sabíamos que a mãe existia. Nós achávamos que a mãe era uma extensão da gente, né? Então, nós éramos um ser que éramos olhados continuamente e intensamente. O dependente emocional continua com aquela vontade de ser olhado intensamente o tempo todo. Alguma coisa acontece do desenvolvimento dele, vamos falar rapidinho, no qual ele não entende aquele amor do pai ou da mãe que está introjetado nele. Em outras palavras, do 0 até os 2 aninhos, a criança, então, vai introjetando aquele amor. A criança, ela entende o corpinho quando a mamãe fala, olha os pezinhos, a titia, olha a mãozinha. A criança, ela é chamada à vida com essas palavras, com aquele amor. E aos poucos, este amor incondicional do cuidador vai sendo introjetada nela. Então, aos 3 aninhos, ela consegue ir para a escolinha porque aquele amor já está introjetado nela. Ela não precisa ficar vendo esse pai e essa mãe, porque se foi num lar funcional, ela está plena desse amor. Então ela consegue viver, ela consegue fazer o que ela precisa, entendendo que aquele amor está nela. Qual é a origem, então? A origem, como eu já falei, que provém do sentimento de rejeição, por ser, ou pode ser real, ou até imaginário, por parte das pessoas significativas na vida dela, as figuras parentais. Ao não se sentir amado ou amada, quando na infância, ou até mesmo na gestação, a pessoa passa a viver tentando resolver algo que sequer entende conscientemente. É uma dor sem tamanho. O dependente emocional, ele tem uma dor sem tamanho.
A pessoa repete o relacionamento com pessoas de nomes diferentes, porém iguais, tentando elaborar essa dor na alma. Então, imagine uma criança que chegou no tempo errado. Ou, sabe, os pais não eram casados ainda e a criança foi concebida. Imagine uma criança que, por alguma razão, os pais tentaram abortá-la. Imagine uma criança cuja mãe teve, ou pai, que eu sei casos em que o pai teve tem a depressão pós-parto. Então, são situações em que a criança foi privada deste amor, a criança foi privada desta certeza, desta validação. Imagine uma criança que, uma situação interessante, na qual a mãe teve que ser internada, ficou doentinha, até os seus 9 aninhos, até os seus 3 aninhos. Então, existe um buraco aí, aconteceu alguma coisa ali. E pode ser a base da dependência emocional. Imagine o caso, que eu sei, de uma criança cujo pai perdeu o pai no dia depois do nascimento dela. Uma pessoa muito significativa para o pai. Então, o pai estava passando por um luto enquanto a criança era recém-nascida. Então, há marcas, ficaram marcas na vida dessa criança. Então, isso pode ser a origem da dependência emocional. No meu caso, meu pai queria um menininho. E ele ficou muito decepcionado quando nasce essa mulher linda, assim. Só que não era linda assim, era sem fórceps, toda arrebentada, toda machucada, né? Meu pai dizia que o meu pai, ele não era o meu pai porque meu pai devia ser japonês, que eu saí com o toninho assim, puxadinho, sabe? Por causa do fórceps, né? Então, situações que acontecem no percurso da vida. Mas aqui no Celebrando, nós entendemos que a questão não é o foi feito com a gente. A questão não são as coisas que aconteceram com a gente. O cerne da questão é o que eu faço com o que foi feito comigo, certo? Né? Nós aqui aprendemos que, independente da situação, eventualmente nós somos protagonistas da nossa história. Que independente dos nossos pais terem tentado nos abortar, independente do nosso avô morrer no dia do nosso nascimento, que independente da preferência ser de um sexo e nós nascemos de outro, que independente de termos nascido num tempo muito difícil na história de nossa família, tudo isso aconteceu, mas o que eu faço com isto? Uma outra possibilidade da origem da dependência emocional pode estar relacionada a uma educação rígida dos nossos pais, que bloqueou a nossa liberdade, que eles, em outras palavras, foram pessoas controladoras. Né? No meu caso, eu também nasci numa família muito religiosa, em que minha mãe achava que tinha que fazer tudo por mim. Era uma pessoa muito cuidadosa, ao extremo. As decisões na minha vida foram todas feitas por ela, porque ela não queria que eu desse errado. Então, eu não amadureci, eu não tive a oportunidade de amadurecer durante o período normal, na adolescência, aquela questão da rebeldia, aquela questão de passarmos as crenças nossas, em vez de vivermos as crenças dos nossos pais. Então, na verdade, eu me achava tão maravilhosa, porque eu nunca tive os probleminhas normais que os meus amigos adolescentes tinham. Sabe? Aquelas coisinhas que se tinham, não. Eu era tão espiritual que eu não tinha nenhum deles. Já imaginou? Já imaginou? Então, esse tipo de crescimento no qual nós somos controlados, no qual nós não temos muitas escolhas, as escolhas já são feitas por nós, também é uma base para uma dependência emocional. Quando a pessoa tem esse tipo de crescimento, normalmente a pessoa escolhe um cônjuge controlador igual esse pai e essa mãe. E muitas vezes ele coloca no filho, quando ele se casa, essa responsabilidade de cuidar dele. Muito bem, queria falar um pouquinho agora de algumas características de dependentes emocionais. A alegria do dependente emocional depende de como ele é tratado pelos demais. Se ele é bem tratado, ele fica bem. Se ele não é bem tratado, de maneira geral, todos somos assim, certo?
mas o dependente emocional e o codependente de um jeito maior. Um dependente emocional, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O celebrando da IBAB é um dos poucos celebrando que separa dependência emocional de codependência. E eu me lembro de uma pessoa muito querida que esteve com a gente, o Arley, ele definiu muito claro para nós o que é codependência, o que é dependência. O codependente, ele é propaganda enganosa. Ele, a princípio, a gente olha para ele e a gente acha que ele se acha. Ele é dono da verdade, ele é diretivo, ele tem controle sobre as coisas. Assim, ele é um cristão ponta firme. É, assim, o cara, é a cara. Ele cuida de todo mundo, ele dá jeito em tudo. Ele é uma pessoa, né, que pode ser uma pessoa muito, ao nosso olhar, muito centrada. Então, na verdade, o codependente, ele se acha Deus. Ele se acha Deus. O codependente emocional, o dependente emocional, ele acredita que o cara é mesmo um Deus. Entendeu? O dependente emocional tem esse grande outro. Ele escolhe esse grande outro. E ele tem uma ideia, como ele não tem a figura parental bem organizada, ele olha para essa outra pessoa como se fosse o pai ou a mãe dele. Então, ele reverencia essa pessoa, ele idealiza essa pessoa como sendo a pessoa. Né? Como sendo a pessoa. Então, o codependente emocional tem traços de dependência emocional e o dependente emocional tem traços de codependente. Porque pensa numa linha de dependência. De um lado fica o codependente emocional e do outro lado fica o dependente emocional. É o mesmo pecado pensando em dois pontos. São duas situações desequilibradas. Tá? Então, quando nós falamos sobre as características do dependente emocional, são as mesmas características do dependente emocional. Então, a alegria depende do estado do outro. Ele evita a todo custo ir contra alguma opinião. Ele coloca o desejo dos outros em frente do seu próprio desejo, que pode parecer que ele é um servo de Deus. Pode parecer que ele é uma pessoa muito dedicada, porque o outro sempre vem primeiro. O horário do outro é mais importante, a agenda do outro é mais importante. Não, quando é mulher, né, então ela vive em função desse marido, porque a Bíblia diz que ela tem que ser submissa, então ele decide umas coisas loucas, ela assina embaixo, porque é uma questão de ser submisso. Porque, na verdade, essa pessoa ainda não entende que é um filho ou uma filha amada de Deus. Então, ele entrega tudo o que ele tem para o outro. Quem o valida não é Deus, não é a identidade que ele tem em Deus. Quem o valida é esse outro grande, esse grande outro, né, que está no lugar de um pai e de uma mãe. Só se sente bem com ele mesmo quando ele se sente querido. Se gostam dele, ele está de boa. Se alguém cisma de não gostar, essa pessoa é um monstro. Essa pessoa, na minha casa, não entra mais. Porque lembra aquele olhar da barriga? Ele não saiu daquilo, ele quer ser olhado o tempo todo. Ele precisa ser olhado o tempo todo para se sentir vivo. O sentimento de culpa está constantemente acompanhando o dependente emocional. Ele se sente responsável pela felicidade dos demais, seja de seu parceiro, de algum familiar, de amigos. Ele sente como se estivesse na obrigação de fazer os outros felizes e, caso não faça, ele se sente culpado. Então, ele vive em função das emoções do outro. Se o outro está bem, se o amigo está bem, ele está bem. Se o amigo não está bem, ele também não está bem. Se as coisas estão indo direitinho, está tudo bem. Se não estiverem, porque ele se acha, né? Dá para perceber? Ele se acha onipotente, porque sem ele nada acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no processo, né, de dependência emocional. E o retiro estava acontecendo. E os meus grandes outros não estavam lá. Nenhum deles. Veja, eu não posso falar para uma pessoa vai ou não vai. Concordam? Eu sou líder, mas não tenho essa
Eu não tenho essa, você tem que ir, né? Cada um tem suas responsabilidades e tal, e eles não estavam. Queridos, eu chorei de alegria no retiro, porque a fila andou e aconteceu sem os meus grandes outros. Não é tremendo isto? E eu me lembro deitando e Deus falou assim, então, Roseni, então, né? Eu falei, então, Senhor, né? Tá dando tudo tão certo, dá até raiva. Eu não tenho que te culpar. Por quê? Porque eu não sou responsável por fazer o negócio do bem, eu não sou responsável por fazer essa pessoa ir ou não ir, porque Deus tem um plano. Né? E como líder é tão complicado você entender que tem coisas que são sua responsabilidade, mas coisas que não são. Né? Coisas que não são. O medo é constante companhia. Medo de perder essa ou aquela pessoa que tanto ama. Um medo tão intenso que chega a impedir que mantenha relações saudáveis. O dependente emocional, ele doa excessivamente. Ele doa excessivamente do tempo dele. Ele doa excessivamente da saúde dele. E ele pensa que isto é porque ele é um servo de Deus, não é porque ele é doente mesmo. E ele precisa de ajuda para entender que tem limites no doar, que tem limites, que tem hora que você quer ficar dormindo, você precisa dormir, mas a pessoa não consegue entender, porque o mundo todo na cabeça dela depende dela. Se ela não estiver lá, quem vai fazer? Dá para entender como é complicado? Outra coisa, ele cai facilmente em chantagens emocionais. Ele não suportaria ser o culpado da dor de alguém. Significa a si mesmo para dar felicidade aos outros. Ele prefere sofrer a deixar uma pessoa com quem ele está envolvido. Ele não tem forças para cortar um contato, porque nem ao menos se sente capaz de seguir um caminho diferente de quem ele ama. Eu vou só citar os outros, por causa do nosso tempinho, tá? A presença do outro é necessária para que a vida dele faça sentido. E é engraçado que ele escolhe as pessoas. Deus manda B, C, D, até o Z, mas ele quer esse A. Né? Ainda é chato, ainda quer escolher. Sabe? Deus está cuidando dele através de outras pessoas, mas ele quer o A. Tem que ser aquela, porque aquela pessoa lembra esse pai ou essa mãe. Entendeu? Né? Tem outras pessoas que estão caminhando como essa pessoa, mas ela não se satisfaz. Né? Tem que ser esse grande outro. Quer controlar a vida do outro, essa pessoa está tão centrada na sua vida que seus amigos e qualquer outra pessoa já não tem importância. Falei sobre isso. O dependente emocional acredita que precisa da presença e atenção constante da outra pessoa, ser olhado o tempo todo, né, como bebê. O dependente emocional se caracteriza pelo medo constante de estar só. Ele tem muita dificuldade com a tal da solitude. Porque, lembra, ele ainda não é inteiro, ele é fragmentado. Ele depende de outras pessoas ao redor ou de esta outra pessoa para completá-la. Queria falar um pouquinho sobre as características do codependente. Características do codependente. Lembra? Falei do dependente emocional, né? E agora eu falo um pouquinho do codependente. Tem que revisar de novo? O codependente é aquele que parece que não é nada disso. Tá? Ele é inteirão, ele sabe para onde ele está indo, a gente olha e fala assim, quero ser igual ele quando eu crescer. Mas é partidinho, igualzinho dependente emocional. Partidinho, igualzinho dependente emocional. O codependente. Num relacionamento, um dependente emocional, ele sempre tem o grande outro que é o codependente. O codependente mantém as rédeas do relacionamento, porque ele deixa o dependente emocional na falta. Entendeu? Ele fala assim, eu vou te ligar. Ele fala assim, não, a gente marca para se encontrar, só que não marca nunca. Aí ele fala assim, não, depois a gente se vê, mas não se vê nunca. E o dependente emocional fica perdido, porque ele quer essa ligação. Mas marca quando? A gente se vê quando? Entendeu? E aí ele controla. O dependente emocional, ele fica totalmente controlado pelo codependente. Porque o codependente que tem as rédeas do relacionamento. Aí, um codependente, ele não se entrega ao relacionamento. Porque, além de manter o outro perto,
não se dando totalmente, ele tem medo de ser engolido pelo dependente emocional. Né? O dependente emocional vai entrando, então ele faz isso também para se proteger. Ele se permite ser o objeto da idealização do dependente emocional. Ele age como todo-poderoso, o espiritual, o Deus da relação. Porque, veja, o dependente emocional olha para ele como tudo. E ele se permite ficar lá. Lembra? O dependente emocional acha que o codependente é o Deus. E o Deus gosta de ficar lá também. Né? Então, veja, para cada panela a sua tampa. Se o dependente, se o codependente emocional se posicionar, se saísse e falasse, não, aqui eu não fico, o dependente emocional não teria quem validasse a doença dele. Mas aí o dependente emocional quer procurar esse grande outro e o grande outro quer ficar lá em cima. Dá para entender como se mantém a doença, como o equilíbrio? Né? Como fica tudo equilibrado a doença? Como se maneja? Como se maneja? O manejo para o dependente emocional. Como que se lida? Sugestões de manejo para o dependente emocional. Primeiro, admita suas questões nessa área. Primeira coisa, nós que lidamos com dependência emocional, todos nós temos um pouquinho, viu, gente? Não, eu sou minha área outra. Não, todo mundo tem um pouquinho disso. Tá? Uns mais, outros todos temos. Então, primeiro, admita que há uma questão. Todas as pesquisas que eu fiz esses dias, todos falam que o primeiro passo para manejar essa questão é admitir que você tem dependência emocional. A segunda é entender que o fator principal de qualquer dependência é a baixa autoestima. Por isso, permita-se ser entendido como filho ou filha amada de Deus, que é a tua identidade em Deus. Um antídoto. Queridos, o antídoto à baixa autoimagem, o antídoto ao fato de eu saber que eu tenho uma questão desta é entender a nossa identidade. A nossa identidade é o que nos define, não é a nossa área de recuperação. Então, quando eu falo, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de dependência emocional e medo. Meu nome é Roseni. Eu esqueci de fazer no começo, estou fazendo agora, pessoal. Estou aproveitando o ensejo. Quando essa verdade de que eu sou uma filha amada de Deus vai saindo daqui e vai descendo aqui, faz diferença no meu caminhar, queridos. Então, uma das coisas que nutre a minha dependência emocional é a autoimagem que eu tenho. Eu acho que eu não tenho nada. Eu acho que eu não tenho valor. O grande valor é o grande outro, que eu procuro o resto da vida. Caso 10 vezes com o mesmo homem, só tem um nome diferente. Né? Isso chama-se aquele radar tantã. Né? Enquanto eu não resolver essa questão, ou então tenho 10 amigas, 10 amigos, sabe? Só muda o endereço. É o mesmo perfil. Eu tenho uma questão a trabalhar. Né? Então, me entender, permitir ser entendido como filho e filha amada de Deus. Queridos, isso é processual. Não é uma coisa, eu li alguns livros e falei assim, olha, 10 passos para vencer a dependência emocional. Olha que ridículo. Não, lê tal livro, vai para tal negócio. Sabe, como assim? Isso é processual. Eu fiquei a vida toda achando que o outro é melhor que eu. A vida toda achando que eu devo a este grande outro. Procurando meu pai e minha mãe em tudo quanto é pessoa. Então é processual. Então, primeiro, entender a minha identidade. Depois, cultivar a individuação. Falar bem rapidinho sobre isso. Porque parece que vai contra tudo que nós falamos aqui. Nós falamos que é melhor ser em 2 do que 1. Nós falamos da importância do grupo de apoio. Nós falamos da importância de caminhar juntos. Pois eu digo para vocês uma coisa. Eu também preciso de solitude. Eu também
preciso ficar quietinha na minha casa durante algum tempo, sem sair com todo mundo o tempo todo, sexta, sábado e domingo. Para o dependente emocional, isso é morte. Morri, esqueci de me enterrar. Mas, queridos, é tão importante entendermos que quando eu sou um ser inteiro, eu consigo ter relacionamentos inteiros. Mas se eu tenho que estar o tempo todo com todo mundo, com algumas pessoas que eu escolho o tempo todo, eu não tenho essa individuação. Eu ainda sou fragmentado. Eu ainda acho que tem minha cara metade em algum lugar. Gente, não existe cara metade, tá bom? Não procure a cara metade. Procure alguém inteiro. De metade, sabe? Não rola. Você, homem, quer uma mulher inteira. Você, mulher, quer um homem inteiro. Não procure pela outra metade. Ela não existe. A outra metade está em você. Amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Não é uma necessidade. Não é uma doença. Eu tenho que casar. Eu tenho que ter alguém. Não, é uma escolha. Eu sou tão inteira que eu caminho com uma outra pessoa. Não é lindo isto? Não é a ideia que eu tenho que ter um relacionamento. Não. Eu pensei numa coisa muito triste quando eu pensei nesse estudo aqui. Olha, eu passei situações muito difíceis no meu casamento, porque eu era metade, inteiramente dependente emocional, casei com uma outra metade, passei por situações difíceis de ser levada, internada, por causa do abuso físico, mas achei que ia ficar pessoa porque eu era crente, então não pode separar, sabe? Então já passei por tudo isso. E Deus me deu um homem muito querido, mas muito querido mesmo. E aí eu pensei, o que aconteceria se Deus levasse o meu marido agora? Sabe o que aconteceria, queridos? Seria muito difícil depois de tudo, mas eu sobreviveria. Eu não ficaria no buraco brigando com Deus. Deus me perdoe, tá? Deixa eu falar isso aqui. Não tem madeira para bater, não, né? Não tô... Tá? Eu quero que ele fique, mas sabe, isso é ser inteiro. É não necessitar ardentemente. Se eu não casar, eu morro. Como assim? Né? Se eu enviuvar, eu morro. Não, ele já morreu, para que ele morrer também? Né? Então, entender que caminhar com alguém é uma escolha, não é uma dependência. Eu não preciso do outro, senão eu morro. Porque quando nós fazemos isso, o outro está no lugar de Deus. E isso se chama o quê? Idolatria. Outra questão. Permita-se adultecer para assim ver o outro como ele é realmente. O dependente emocional, ele não vê o outro como ele é. Ele vê o outro de um jeito idealizado. Ele idealiza o outro. Todo mundo vê as questões do outro, menos ele. O outro é perfeito. Ele fala, não, porque ele tem olhos puros. Não, porque você é cego mesmo. Porque é cego mesmo. Eu queria ler um versículo para vocês. Está em João, capítulo 2, versículo 23 e 24. É interessante pensar em Jesus como um ser completamente equilibrado. Ele está caminhando com umas pessoas e ele faz uns milagres. E fala assim, capítulo 2, versículo 23 e 24. Fala assim, durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observavam os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem por dentro e por fora e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Jesus, o ser todo-poderoso, nunca idealizou ninguém. Sabia quem eram as pessoas. E nós temos o Espírito Santo de Deus. É tão bom para o outro quando nós não o idealizamos. Porque é um peso muito grande para colocar nas costas do outro. É um pecado idealizar o outro. Porque o outro pode se perder de quem ele é. E nós fazemos isso o tempo todo. Então a importância de entendermos isto.
Penúltimo ponto. Sugestões no lidar com dependente emocional. Sugestões no lidar com dependência emocional. Não valide a dependência emocional do mesmo. Enxergue-o no espírito. Quando você fizer alguma coisa, não se explique para o dependente emocional. Não convide para a festinha com pena. O que a gente vai fazer se não convidar a Roseni? Convida, né? Só não posta. Apesar de se portar como criança, trate-o como adulto. Não valide a dependência emocional do outro. Não se justifique. Se você convidou alguém para sair, saia com essa pessoa. Não dê satisfação para aquela outra amiga chata, ciumenta. Tá bom? Não precisa esconder também, não. Você não está fazendo nada de errado. Entendeu? Porque o dependente emocional se acha. Ele se acha o centro de tudo. Entende? Ele quer fazer tudo. Então, trate-o no espírito. Veja-o no espírito. Não tenha pena dele. Ele precisa crescer. Ele precisa adultecer. Ele precisa sair daquele ambiente perfeito que ele acha. Né? Olha só. Eu sou filha única. Ajudem muito, né? Já pensou? Dependente emocional. Ainda bem que sou negra, né? Né? Que interessante. Trate, vocês, mulheres casadas com dependente emocional, trate-o como um homem maduro. Não fique paparicando, dando satisfação de tudo. Seja uma mulher sábia. Você, homem casado com uma mulher com uma dependente emocional, faça o que você tem que fazer. Trate-a com respeito, mas não como bebê. Não valide a dependência emocional dessa outra pessoa. Segundo, não trate com preferência para não se indispor com ele. Porque o dependente emocional regredido pode ser meio vingativo, viu? Ele pode ser meio vingativo. E entende, fala assim, é melhor chamar logo, porque depois vai dar problema. Vai dar B.O. Vai dar B.O. E quando você faz isso, você está validando a doença dele. Né? Então, trate-o como você trataria um adulto. Um adulto. Outra, não confunda a bondade dele ou dela com amor. Ele ou ela pode estar amando a si mesmo ao cuidar de você. Como ele ou ela reage quando seus esforços não são reconhecidos? Testezinho, 9 fora 9. Como que é? Prova dos 9, né? Que chama. Então, veja, como que você sabe que a pessoa está te ajudando de fato, que ela te ama de fato, ou que ela está te controlando? Saia daquele ambiente e veja como ela reage. Se deu piti, se aquela pessoa que ajuda, ajuda. Mas quando você tem que fazer alguma coisa e não está à disposição dela, se ela dá piti, não recebe nada dessa pessoa. Faz sentido, queridos? Eu vou falar de novo. Uma das maneiras como o dependente emocional age, ele paga tudo para todo mundo. Ou para algumas pessoas, para os grandes outros dele. Tá? O que não é um problema, porque a Bíblia fala mais bem-aventurado dar do que receber, certo? Então, doar não é uma questão. Mas, para você saber se você está sendo comprado pelo dependente emocional, alguma situação você fala que você não pode. Alguma situação você fala que você não pode e tal. E veja a reação. Se der piti, não receba mais. Porque você está validando a doença emocional do outro. Faz sentido? O que muitos de nós fazemos, continuamos recebendo, né? Continuamos recebendo. Né? Não, você entende o quanto é... em Provérbios fala que ficar recebendo de certas pessoas é como comer terra. Sabe? Vai fazer mal no estômago. Então, o cuidado ao receber o que o dependente emocional dá. Gente, não estou falando nem que é para dar e nem para ficar bravo para receber. Vocês estão entendendo, não é? É só para entender qual é a tônica, muitas vezes, do dar. Cuidado com o controle que o dependente emocional pode exercer em você. Não se permita ser seduzido pelo dependente emocional. É sim, sim, é não, não. A vida pode ser muito gostosa, mas não se permita ser seduzido por ele. Entenda o que acontece quando você cuida de si mesmo. O dependente emocional o aprisiona. Quando você não pode ir no aniversário dele. Gente, eu sempre achava que não tem como não ir no aniversário de uma pessoa.
Sempre achava, não, os meus amigos vão ligar para o meu aniversário, os meus amigos vão dar, não precisa dar presente, mas vão ligar. Não é verdade, às vezes não dá para ligar. Agora a gente vai dizer que a pessoa não é amiga da gente porque não ligou no aniversário. Olha que coisa mais infantilizada. Uma das coisas que eu falo aqui é sobre a importância de fazer um update no software. O que acontece? O dependente emocional tem um software lá de pequenininho, quando a mãe não pôde cuidar, quando a mãe teve depressão, quando o pai teve depressão pós-parto, que o homem também tem. Ele ficou lá atrás, o software ficou lá, não foi atualizado. Então, o que aqui no Celebrando acontece? Esse software ele é atualizado. Ele entende, são pessoas que já trabalham, são pessoas formadas, são pessoas que já constituíram família, que ainda estão com o software lá antigo. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Esse software tem que ser atualizado. Esse software tem que ser atualizado. E é um dia de cada vez que nós fazemos isso aqui. E a outra questão. Sugestão de como lidar, não trate com preferência, vou revisar. Não valide dependência emocional, não trate com preferência para não se indispor com ele, não confunda a bondade dele com amor, não são necessariamente sinônimos. Cuidado com o controle que ele pode exercer e entenda o que acontece quando você cuida de si mesmo, o que o dependente emocional ele respeita quando você não pode ir para o aniversário dele, que você tem outro compromisso. E o último, faça o update do teu software. Sou filho ou filha amada de Deus. Eu não preciso que o dependente emocional me valide. Porque, gente, ser amigo dependente emocional é tudo de bom. Ele faz tudo porque ele te ama tanto. É tudo de bom. Ser amigo de dependente emocional, ele faz tudo. Até que ele entenda que ele também tem uma vida, que ele também é um filho amado de Deus. Então, não valide a doença do dependente emocional. Conclusão. O alvo para o dependente emocional é se desvincular da figura parental. Este desvincular é processual um dia de cada vez. A ficha cai, mas a elaboração, às vezes, dura muito tempo. Na maioria das vezes. Relacionamentos objetais que não são emblemáticos. Ame essa pessoa como ela é, não como uma mãe, não como um pai, não como um tio. Quando a ficha cai, ainda há um longo processo de elaboração e ressignificação. Faça o desmame deste grande outro idealizado para uma pessoa de carne e osso, uma pessoa real. São relacionamentos mais verdadeiros, sabe, queridos? São relacionamentos em que às vezes um pode, o outro não pode, não é aquela coisa toda grudada o tempo todo. A amizade não precisa acabar. Ela pode ser redimensionada, ela pode passar por uma amizade idealizada para uma amizade real. Não significa que o casamento vai acabar. Não significa que a amizade nunca mais vai acontecer. Ela pode ser ressignificada, se os dois entenderem. E talvez mais adiante se encontram. Mas durante um tempo vai haver uma separação, porque tem que ter o desligamento emocional, que dói, mas vale a pena. Último. A verdade e a oração são os veículos para esta mudança de amizade idealizada para a amizade real. Eu queria que nos nossos grupos, hoje, nós falássemos onde você se enquadra. Você se enquadra como o codependente, o Senhor, aquele que faz tudo, o Deus do relacionamento, ou você se identifica como dependente emocional? E qual é o caminho que você vai lidar, que você vai seguir para sair, para que haja esse desligamento emocional? Que o Pai possa nos abençoar nessa lição de hoje e que Ele possa abrir os nossos olhos ao fato de que somos filhos e filhas amadas de Deus. Que não precisamos ser validados pelo outro, mas sim por Deus. Que caminhar com o outro é uma escolha, não é uma necessidade. Eu sobrevivo sem esse grande outro, pela graça de Deus. Amém.